Qual foi a coisa mais absurda e egoísta que você já viu alguém fazer? Minha irmã largou os filhos na minha casa e exigiu que eu tomasse conta deles enquanto ela ia viajar por 8 semanas. Quando ameacei denunciá-la para a polícia, ela mandou um homem me agredir dentro da minha própria casa para levar as crianças de volta. Diferente do ouro verdadeiro, filhos criados como crianças douradas nunca são tão puros quanto os pais os enxergam. Desde que éramos pequenas, minha irmã sempre teve tudo do jeito dela. Não importava o quanto fosse cruel ou irracional comigo, ela sempre se safava. Isso porque ela era a filha milagrosa, a menina de ouro. O que provavelmente mais ajudava nisso é que minha irmã era absurdamente bonita. Tinha cabelos cacheados, volumosos e olhos claros. Minha mãe passou a vida inteira nos comparando. Eu, com olhos escuros e cabelo liso, nunca fui considerada tão bonita quanto ela. Minha mãe adorava fazer comentários sobre isso. Quando nos tornamos adolescentes, ela vivia dizendo para eu me vestir como minha irmã ou pedia para ela me ensinar a me maquiar. Mas minha irmã me humilhava se eu pedisse ajuda. Zombava de mim e fazia piadas cruéis. Foi assim que crescemos, ressentidas uma com a outra. Acredito que minha irmã absorveu tudo de pior que víamos na nossa mãe, enquanto eu rejeitei cada parte. Ser colocada num pedestal a vida toda só por ser bonita transformou minha irmã numa pessoa podre, que não liga pra ninguém além de si mesma e acha que pode fazer o que quiser só por conta da aparência. Já minha autoestima foi esmagada. Me tornei uma adulta tímida, reservada e muita gente me chama de boazinha demais, ou até mesmo de capacho. Recentemente comecei terapia para aprender a me impor. Não tem sido fácil. Estou tentando pela primeira vez me posicionar nos meus relacionamentos. Mas a forma como minha família me tratou me prejudicou profundamente. Tenho dificuldade em manter amizades saudáveis ou relacionamentos românticos. Minha irmã, por exemplo, dormiu com meu namorado no último ano do ensino médio e ela nem gostava dele, dizia que o achava feio. Quando meus pais descobriram, mandaram eu deixar pra lá. Minha irmã nem sequer foi repreendida. Foi nesse momento que percebi o quanto eles realmente a preferiam. Meu pai sempre ficou calado enquanto minha mãe me destruía emocionalmente. Isso me fez sentir que nenhum homem jamais me defenderia, que eu nunca teria valor. E isso ainda me assombra quando tento me relacionar. Mas minha vida toda não foi completamente horrível por causa da minha mãe e da minha irmã. Porque, sendo a irmã feia, acabei sem vida social nenhuma. Passei todos os meus dias estudando. Me formei no ensino médio com média máxima e conquistei uma bolsa integral na universidade dos meus sonhos. Isso foi essencial, porque na noite anterior ao meu primeiro dia no ensino médio, minha mãe me disse que ia pagar a faculdade da minha irmã, já que ela era mais velha, e que eu teria que estudar em faculdade pública e me virar sozinha. Lembro de ter chorado e perguntado por que ela não me amava do mesmo jeito que amava minha irmã. Ela jurou que me amava, mas que minha irmã merecia mais, por ser sua primogênita. No dia em que ganhei a bolsa de estudos, passei o dia inteiro animada, louca para contar aos meus pais. Uma parte de mim estava feliz por, pela primeira vez, ter conquistado algo que minha irmã não tinha. Minha irmã passou o ensino médio todo em festas, tirando notas péssimas, e meus pais nunca reclamaram. Ela só ia fazer faculdade porque meus pais podiam pagar. E mesmo assim, não era uma boa faculdade, porque suas notas eram horríveis. Quando cheguei em casa e contei sobre a bolsa integral, meu pai só disse: "Bom trabalho." E minha mãe nem levantou os olhos do celular. Ela me ignorou a semana inteira depois disso. Tentei perguntar por que ela estava brava por ter conseguido uma bolsa e ela simplesmente evitava meu olhar e saía do cômodo. Foi como se ela me odiasse por ter conseguido algo tão importante. Enquanto qualquer outro pai ou mãe ficaria orgulhoso. Foi aí que eu percebi o quão sozinha eu realmente estava. E o quanto minha família queria que eu me sentisse assim. Eu não entendia. Por que minha mãe me teve, se era só para passar a vida inteira me odiando e me fazer me odiar também? O dia da minha bolsa de estudos se transformou num dos piores da minha vida. Chorei até dormir, aceitando que nunca teria uma família que me amasse como amavam minha irmã. E passei a odiá-la ainda mais por isso. Naquela noite, escrevi no meu diário até o sol nascer. Decidi que estava cansada de ser aquela menininha triste, que ia transformar cada grama da minha raiva em sucesso acadêmico. Nada de fazer cena, nada de implorar amor. Eu ia focar nos estudos, como sempre fiz, e conquistar por mim mesma o que eles nunca me deram: estabilidade, independência, inteligência e educação. Mesmo que eu nunca fosse amada. E foi exatamente isso que fiz. Fui para a faculdade,
Me formei com honras e consegui uma vaga incrível na empresa onde fiz estágio. Desde os 23 anos ganho um salário de 6 dígitos. Quando eu voltava para casa nas festas de fim de ano, contava como estavam as coisas e recebia elogios de alguns tios e primos. Mas meus próprios pais nunca faziam questão de me parabenizar ou reconhecer minhas conquistas. Aprendi, como adulta, a não contar nada para minha mãe sobre meu cargo ou quanto eu ganhava, porque sabia que isso só faria ela me odiar ainda mais. Mas contei para o meu pai, e um ano ele até disse que estava feliz por mim. Foi a coisa mais gentil que ouvi de um dos meus pais na vida. Mesmo adulta, minha mãe continuava me tratando como uma visita indesejada. Eu só via eles nos feriados, mas ela fazia de tudo para tirar o foco de mim se alguém puxava assunto comigo. Por exemplo, um Natal, enquanto jantávamos, meu tio me parabenizou por uma promoção que eu tinha contado para ele mais cedo. Era minha segunda promoção na empresa, com um aumento significativo, e eu estava até procurando minha primeira casa. Meu tio comentou sobre isso. Outros parentes se mostraram animados, perguntaram em que região eu estava procurando casa, e foi nesse momento que minha mãe me interrompeu e disse: "Que tédio! Podemos mudar de assunto?" Em seguida, murmurou: "Isso nem deve ser verdade mesmo." Mais tarde naquele ano, comprei minha casa. Quando postei sobre isso nas redes sociais, todos da família curtiram, menos minha mãe. Eu sabia que ela estava furiosa porque a vida da minha irmã estava indo para o lado oposto da minha. Minha irmã foi direto para a faculdade depois do ensino médio, com tudo pago pelos meus pais, e mesmo assim largou o curso. Acabou engravidando do primeiro namorado da faculdade. Suspeito que meus pais até tenham pedido para ela interromper a gravidez, mas ela resolveu continuar e tentou fazer o relacionamento dar certo. Mesmo conhecendo o cara, havia só 4 meses. Não deu certo, claro. Eles eram completamente incompatíveis. Mas em vez de parar por aí, resolveram consertar o relacionamento tendo outro filho. Lembro de segurar as lágrimas quando vi ela postando sobre a segunda gravidez. Sabia que aquela criança ia nascer num ambiente tóxico, com uma mãe cruel e um pai tão horrível quanto. Conheci ele nos feriados, mas ele nem se deu o trabalho de lembrar meu nome ou puxar conversa. Minha relação com minha irmã nunca melhorou. Depois que cada uma saiu da casa dos meus pais, praticamente nunca mais nos falamos. Ainda tínhamos uma a outra nas redes sociais, e nos raros encontros nas festas de fim de ano, ela fazia comentários maldosos sobre o meu corpo ou sobre minhas roupas. Acho que era pura inveja. Eu gosto de roupas de grife, tenho várias bolsas caras e troco com frequência. Ela vivia perguntando qual bolsa falsa eu tinha levado daquela vez. Uma vez, assim que entrei pela porta, ela me olhou de cima a baixo e disse, com todas as letras: "Vejo que você se arrumou de novo, igual a patricinha metida que sempre foi." Era ofensivo e totalmente desnecessário. E ainda fazia esse tipo de comentário na frente dos filhos, usando palavrões, mesmo com as crianças pequenas ali. Não me sinto mal em dizer que minha irmã é lixo. E também não senti a menor culpa pelo que fiz depois, quando ela largou as crianças na minha porta. Num sábado de manhã, depois de uma semana cansativa de trabalho, eu estava simplesmente descansando em casa, quando a campainha tocou. Para minha surpresa, encontrei meus 2 sobrinhos, um de 10 e outro de 7 anos, parados na porta, com mochilas nas costas. Perguntei o que estavam fazendo ali, e eles disseram que a mãe ia viajar por 8 semanas e que falou que eu cuidaria deles. Eu e minha irmã não nos falávamos desde o churrasco de 4 de julho, quando ela mandou eu não repetir o prato porque não aguentava mais olhar para meu pneuzinho. Não fazia ideia do que passou pela cabeça dela para achar que eu seria babá de graça por 2 meses. Meus sobrinhos eram crianças boas, quietas e, obviamente, confusas com a situação. Então deixei que entrassem enquanto começava a ligar desesperadamente para minha irmã. Ela ignorou as 10 primeiras ligações. Continuei insistindo até que finalmente atendeu. Assim que ela atendeu, fui direta. Não tem a menor chance de eu cuidar dos seus filhos. Se você não vier buscá-los imediatamente, vou ligar para o conselho tutelar. Estava com o número do órgão já pesquisado no celular, em viva voz, quando ela soltou a bomba. A voz dela ficou séria, grave e ameaçadora. Ela me chantageou, dizendo que ligaria para o meu trabalho e contaria que eu não estava tomando minha medicação para transtorno bipolar, fazendo com que eu fosse demitida. Minha irmã é burra. Ela nem entende o que eu faço no meu trabalho. Mas minha carreira é tudo para mim. Não podia arriscar ninguém pondo isso em jogo. Desliguei na cara dela, tremendo, tentando entender o que fazer a seguir. Minha cabeça parecia que ia explodir de estresse. Eu não podia cuidar dos meninos.
Além disso, eu tinha uma viagem marcada em um mês para visitar meu namorado de longa distância, o Eric, na Austrália, e conhecer a família dele pela primeira vez. A gente namorava há um tempo e eu vinha esperando ansiosamente por essa viagem. Era importante. Eu queria causar uma boa impressão. E agora minha vida estava um caos. Tudo por causa da minha irmã. Sem saber a quem recorrer, liguei para minha mãe. Claro que ela ficou do lado da minha irmã, como sempre. Expliquei que minha irmã nem sequer veio deixar os filhos, só mandou eles até minha casa. Minha mãe respondeu: eles já têm idade suficiente para irem sozinhos. Depois começou a me fazer sentir culpa. Sua irmã sempre fez tanto por você. Está na hora de retribuir. Só uma vez. Você nunca fez nada por ela. Perdi o controle. Gritei no telefone com toda a força que tinha. Me diz uma única vez que minha irmã fez algo por mim. Um momento em que ela melhorou minha vida de alguma forma. Disse que tanto ela quanto minha irmã sempre me trataram como um cachorro sujo dentro de casa. Como se eu não fosse da família. Exigi que minha mãe viesse até minha casa, porque no pior cenário, eu deixaria os meninos com ela e voaria para a Austrália. Sabia que minha irmã não voltaria da viagem por conta das crianças. Ela tinha largado os filhos em mim com facilidade demais. Quando minha mãe finalmente chegou, estava fria como sempre. Olhou para mim com o mesmo desprezo de sempre. Sentamos na sala e ela me disse que mais uma vez eu estava sendo uma irmã horrível. Repetiu aquela ladainha de que família está aí para se ajudar nos momentos difíceis. Ignorei o discurso e perguntei: que tipo de viagem é essa, tão importante a ponto da sua filha esquecer que tem filhos pequenos? O rosto da minha mãe mudou. E depois de um silêncio, ela admitiu: ela está indo viajar com o namorado que paga tudo. Na hora, achei que fosse piada. Dei risada. Mas a expressão dela era séria. Eu estava emocionalmente esgotada e comecei a surtar com minha mãe. Como você consegue achar isso normal? Você criou uma filha que, em vez de trabalhar para sustentar os filhos, foge do país para viver às custas de homem rico. Minha mãe, claro, devolveu tudo na mesma moeda. Defendeu minha irmã como sempre. Em certo momento disse: não importa o quanto você ganhe, nem quão bonita seja sua casa, você sempre vai ser o patinho feio. Nasceu feia, vai morrer feia. Depois dessa, eu tive que me segurar para não agarrar ela pela camisa e expulsá-la da minha casa. Gritei: cai fora da minha casa! Agora, ela gritou de volta: eu não vou sair! Quando tentei tirá-la da sala, ela me empurrou com toda a força contra a mesa de centro, onde estava um vaso que meu namorado tinha me dado. Era um dos meus objetos favoritos. Caí no chão, vi o vaso se espatifar e senti meu coração quebrar junto. Tive um colapso. Gritava, chorava, mandava ela sair da minha casa enquanto pegava o telefone para chamar a polícia. Meus sobrinhos, coitados, ouviram tudo do outro cômodo. Depois que finalmente consegui tirar minha mãe de casa, um dos meus sobrinhos espiou pela porta do quarto e perguntou se estava tudo bem. Os olhos deles estavam arregalados, assustados. E aquilo partiu meu coração. Eu mal conhecia os dois, mas eram só crianças. Crianças no meio de um caos, com uma mãe completamente desequilibrada. E naquele momento, eu só senti pena deles. Pedi comida pelo aplicativo, deixei eles assistirem filmes e jogarem videogame na sala até dormirem no sofá. Mais tarde, quando consegui falar com minha irmã de novo, comecei a gritar com ela. Falei o quanto ela tinha acabado com a minha vida e ameacei chamar o conselho tutelar de novo. Ela, do outro lado da linha, deu uma risada sinistra e disse que era minha escolha. Ou eu cuidava dos filhos dela, ou perdia meu emprego. Eu sei que você não é nada sem esse trabalho. Se perder ele, vai voltar a ser uma perdedora, ela sussurrou. Aquilo me atingiu como uma faca no peito. Porque no fundo era verdade. Eu tinha diploma, currículo impecável, uma carreira de sucesso, mas emocionalmente me apoiava demais na minha profissão. Eu era o que eu fazia, e faria qualquer coisa para não perder aquilo. Naquele momento, eu chorei. Perguntei por que ela me odiava tanto. Por que tinha abandonado os próprios filhos para viver com um namorado rico? Ela disse: porque eu sou o tipo de mulher que pode ganhar milhões com Sugar Daddy em 2 meses. E você? Nunca vai entender o que é isso. Ela só queria me destruir, me diminuir, me fazer sentir pequena. E para falar a verdade, estava conseguindo. Discutimos por mais um tempo até que ela desligou na minha cara, depois de repetir a ameaça de ligar para o meu trabalho. Eu caí em prantos de novo. Me sentia completamente sem poder. Completamente sozinha. Meus sobrinhos ainda estavam na sala vendo filme, então subi para o quarto e liguei para o meu namorado. Não conseguia conter as lágrimas enquanto contava tudo. As ameaças da minha irmã, o desprezo da minha mãe, a chantagem emocional, o medo de perder meu emprego, a sensação de estar encurralada. Mesmo do outro lado do mundo, meu namorado foi a única pessoa que me deu apoio de verdade.
Ele me ouviu com atenção, me acalmou e me disse que minha irmã estava cometendo vários crimes: abandono de incapaz, chantagem, ameaça, e sugeriu que eu conseguisse provas. Ele disse: liga de novo, tenta fazer ela repetir as ameaças sobre o remédio, mas grava tudo escondido. Você precisa de provas. Ele sabia da minha história com a minha irmã e com a minha mãe. Sabia que minha irmã era desequilibrada. Disse que era melhor me preparar para o pior. Fiquei assustada, mas ele estava certo. Ninguém conhecia a loucura da minha irmã melhor do que eu. Então decidi seguir o plano. Apesar de emocionalmente esgotada, eu ainda queria que meus sobrinhos se sentissem bem-vindos. Sabia como era crescer numa casa onde você não é querido. E não queria que eles, que eram só 2 meninos inocentes, passassem por isso. Desci, sentei com eles e jogamos videogame juntos. Foi mais divertido do que eu esperava. Eles ficaram surpresos que eu sabia jogar jogos de tiro em primeira pessoa e começaram a rir e comemorar cada vez que eu fazia uma kill. Aquela tarde me surpreendeu. Quando pedimos pizza e fizemos uma competição de quem comia mais pedaços de pepperoni, percebi que eu realmente amava aqueles 2 meninos. Eles não tinham nada a ver com a mãe. Eram educados, gentis e, com o tempo, foram se soltando e mostrando que também eram engraçados, doces. Enquanto passávamos a tarde juntos, reparei que os 2 estavam com meias furadas. As roupas do mais velho pareciam pequenas demais. Fui ver o resto das coisas que minha irmã tinha mandado e, claro, tudo estava velho, apertado ou em más condições. Nada que servisse direito. Não fiquei surpresa. Minha irmã era uma mãe negligente e mesquinha. Decidi levar os meninos ao shopping para comprar roupas novas. Quase chorei várias vezes durante aquele passeio ao shopping. Meus sobrinhos finalmente saíram completamente das cascas. Correram pelo shopping animados, com sorrisos enormes, os olhos brilhando. E eu me lembrava exatamente de como é crescer sendo negligenciada. Tudo que eu queria era que eles se sentissem queridos, especiais, livres. Sempre que passávamos por alguma vitrine e eles queriam entrar, a gente entrava. E eu comprava o que quisessem. Era impossível dizer não. Meu sobrinho mais novo estava sem os 2 dentes da frente. E toda vez que ele me dava aquele sorrisinho banguela e bobo, meu coração doía. E eu comprava mais um presentinho, mais um brinquedo. No final do dia, eles estavam com roupas novas que serviam perfeitamente. E 2 Nintendo Switch. Era difícil não mimá-los. Eu não tinha filhos e dinheiro não era problema. Quando entreguei o Switch, os 2 começaram a chorar e me abraçaram. No carro, na volta para casa, o mais velho chorou de novo. Perguntei se estava tudo bem. Ele me olhou com lágrimas nos olhos e disse: por que você está sendo tão legal com a gente? A gente merece isso? Respondi: vocês merecem sim, porque vocês também são meus meninos. E só por serem crianças, já merecem ser felizes. Isso fez ele chorar ainda mais. E disse que estava bravo com a mãe por ter nos mantido afastados por tanto tempo. Aquilo acabou comigo. Pedi desculpas por não termos convivido antes, mas disse o quanto eu estava feliz por tê-los ali agora, mesmo que fosse inesperado. Perguntei como era a vida deles em casa. Aos poucos, os 2 começaram a abrir o coração. Ouvi da boca deles tudo o que eu já suspeitava. Minha irmã os tratava mal. O pai deles era ausente, grosseiro, e o ambiente era frio e negligente. Mas ouvir aquilo da boca de 2 crianças com tanta dor na voz fez meu coração despedaçar. Quando chegamos em casa, preparei um jantar bem caprichado. Eles ficaram jogando juntos nos videogames novos até tarde. Deixei os 2 tranquilos na sala e fui pro quarto, pronta para executar o plano que meu namorado sugeriu. Liguei para minha irmã. Respirei fundo. Tentei manter a calma e parecer neutra. Não foi difícil fazer a conversa chegar no assunto da ameaça médica. Assim que mencionei o conselho tutelar de novo, ela perdeu o controle. Gritou no telefone que ia ligar para meu trabalho, que ninguém ia saber se ela estava mentindo ou não, que tanto fazia eu estar ou não tomando os remédios. Ela só repetia: ninguém vai acreditar numa doida feito você. Você nem merece esse trabalho. Acho sinceramente que ela estava drogada. A voz dela estava estranha, repetitiva, confusa. Mas eu consegui. Gravei tudo. Cada palavra. Depois que ela desligou, dizendo de novo que eu não merecia nada nessa vida, revisei a gravação. Estava tudo ali. Minha irmã ameaçando fazer acusações falsas sobre minha saúde mental para me destruir profissionalmente. Meu namorado tinha sido um gênio ao sugerir isso. E eu comecei a me preparar emocionalmente para o que viria, caso ela realmente tentasse seguir adiante com a ameaça. Antes de dormir, ainda consegui colocar os meninos na cama. No dia seguinte, liguei para o conselho tutelar assim que eles abriram. Expliquei tudo. Que minha irmã havia abandonado os filhos
que estávamos brigadas, que ela me enganou e usou chantagem para me forçar a cuidar deles. Compartilhei a gravação. O agente que me atendeu ouviu um trecho do áudio e disse que estava claro que minha irmã estava usando ameaças para se livrar das responsabilidades de mãe, e que vários crimes estavam em jogo. Ele me informou que iam abrir uma investigação imediata e que minha irmã seria contatada o quanto antes. Desliguei o telefone tremendo e passei o resto do dia tentando relaxar e aproveitar meus sobrinhos. No dia seguinte, minha mãe me ligou. Até hoje, não sei por que atendi. Acho que ainda estava emocionalmente abalada e, por um momento, quis acreditar que ela ligava para saber se eu estava bem. Mas, claro, acabamos brigando feio ao telefone. Sem querer, deixei escapar que eu tinha denunciado minha irmã ao conselho tutelar e que, finalmente, ela pagaria por tudo que fez. Minha mãe desligou na hora. Eu tremia depois dessas ligações. Só fazer a denúncia já tinha sido estressante. E brigar com minha mãe logo depois, contando que eu tinha denunciado a filha favorita, parecia um erro. Não me arrependi de ter feito a denúncia, mas sabia que minha mãe faria qualquer coisa para proteger minha irmã, e não dava a mínima para o bem-estar dos netos. A única coisa que eu sabia era que minha mãe me odiava e amava minha irmã. E eu tinha certeza absoluta de que, depois de desligar o telefone, ela correria para avisar minha irmã. Assim, minha irmã teria vantagem e se prepararia contra mim. Naquela noite, dormi muito mal. E no dia seguinte, quando cheguei ao trabalho, a recepcionista me avisou que meu supervisor tinha agendado uma reunião comigo antes do almoço, o que só acontecia em casos urgentes. Meu estômago gelou. Eu sabia o que vinha pela frente. Meus supervisores estavam lá junto com um superior que eu nunca tinha visto. Todos me encaravam com um olhar desconfiado. Me senti como um inseto preso sob uma lente de aumento. Eles me explicaram que haviam sido contatados por uma fonte confiável da minha família e informados de que eu estaria deixando de tomar medicação para um transtorno mental grave. Disseram que haviam recebido detalhes preocupantes sobre surtos anteriores e que estavam com medo de eu ter uma crise no escritório. Mas nem eles, nem minha irmã, sabiam o quanto eu estava preparada. Claro que minha irmã ia tentar cumprir a ameaça. Sempre me odiou. Tentar me tirar de um cargo bem remunerado seria a vitória máxima para ela. O golpe final contra a irmã feia. Mesmo que eu não tivesse chamado o conselho tutelar, ela teria usado isso para me chantagear sempre que quisesse. Então, em vez de surtar, respirei fundo, abri minha pasta e entreguei cópias dos meus laudos médicos para todos os supervisores. Também levei toda a documentação que provava que eu estava tomando os medicamentos corretamente, sem interrupções. Há quase 5 anos. Apresentei laudos do meu clínico geral, da minha terapeuta e da minha psiquiatra. Expliquei de forma profissional e objetiva os problemas familiares que enfrentava, o histórico de instabilidade da minha irmã e garanti que as acusações eram completamente infundadas. A documentação era prova suficiente da minha estabilidade. Meus supervisores levaram um tempo analisando tudo. Assim que perceberam que era tudo legítimo, se mostraram satisfeitos. Chegaram até a pedir desculpas pelo incômodo e explicaram que só estavam seguindo o protocolo da empresa. Um deles até aproveitou a reunião para me parabenizar pelo excelente desempenho no último trimestre e me elogiou na frente do superior. Saí da sala com vontade de rir. Tudo tinha saído melhor do que eu imaginava. Mal consegui me concentrar no trabalho no resto do dia. Só pensava no quanto o plano da minha irmã tinha sido patético e como tudo tinha se virado contra ela. Assim que cheguei no carro, liguei para ela. Quase chorei de tanto rir, contando que a reunião durou apenas 15 minutos e que ninguém acreditou nas mentiras dela. Ela surtou, me acusou de estar mentindo, disse que tinha certeza que eu tinha sido demitida e que só estava tentando salvar as aparências. Aquilo só me fez rir mais. Falei: "Você falhou. Igual a tudo o que você já tentou fazer na vida. A única coisa que você sabe fazer com quase 40 anos de idade é mentir e fracassar. Até os seus filhos estão decepcionados com você." Ela surtou de novo. Começou a me xingar de todos os nomes possíveis. Disse que eu havia traído, que ia pegar o primeiro voo de volta e me fazer me arrepender de tudo. Mesmo depois da ligação, eu ria. Mas quando cheguei em casa e vi meus sobrinhos, tão felizes, tranquilos, brincando, me bateu a real. Aquilo estava longe de acabar. Minha irmã ia voltar, e ia piorar antes de melhorar. Naquele momento, percebi que estava com medo de verdade. Minha irmã não tinha mais nada a perder. Ela sempre foi desequilibrada, mas agora parecia capaz de qualquer coisa. E comecei a temer pela minha segurança. Mas mais do que isso, eu só conseguia pensar nos meus sobrinhos. Será que eu tinha feito um erro chamando o conselho tutelar?
Parte de mim desejava que minha irmã perdesse o passaporte no exterior e nunca mais voltasse. Em poucos dias, eu me apeguei demais àqueles meninos. E só de pensar em vê-los indo embora me partia o coração. Eu não queria me despedir. Não queria vê-los sendo levados de volta para os braços da mulher que estava repetindo com eles o mesmo padrão de abuso e descaso que minha mãe teve comigo. E foi aí que percebi. Eu odiava minha irmã mais do que qualquer outra pessoa neste mundo. Eu não conseguia dormir. Passei a noite checando os meninos, ouvindo a respiração deles, e chorei baixinho no corredor depois de fechar a porta do quarto de hóspedes. Eles eram tão inocentes e não mereciam nada daquilo. Na manhã seguinte, o inferno começou de verdade. Fui acordada por uma batida violenta na porta. Parecia que alguém estava jogando um saco de areia contra a madeira. Quando abri, lá estavam minha irmã e um homem gigantesco, com mais de 1,90 m e facilmente uns 150 quilos. Uma das mãos dele era do tamanho da minha cabeça. Atrás deles, vi minha mãe. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o homem colocou a mão no meu ombro e me empurrou com toda a força. Caí no chão. Os três, minha irmã, minha mãe e o estranho, entraram na minha casa, me deixando estatelada no chão, com dor no ombro. Gritei desesperada, mandando eles saírem e que aquele homem não me encostasse. Foi aí que percebi. Minha irmã tinha chegado antes do conselho tutelar, que estava programado para aparecer às 11 da manhã. Ela arrombou minha porta às 8. Meus sobrinhos acordaram com a gritaria e saíram do quarto com os olhos sonolentos. Tentei ficar entre eles e protegê-los, mas minha irmã gritou para ele colocar os meninos no carro. Os dois começaram a chorar, dizendo que queriam ficar comigo. Tentei puxar o mais velho dos braços do homem, mas ele me agarrou pela cabeça e me jogou contra a parede. Caí de novo, zonza, vendo estrelas. Vi ele levando os dois meninos embora e eu não podia fazer nada. Minha mãe também estava chorando, mas foi embora com eles. Antes de sair, minha irmã veio até mim. Eu segurava a cabeça com as mãos. Quando olhei para cima, ela cuspiu no meu rosto. Cuspiu bem na minha cara. Foi a coisa mais nojenta que alguém já fez comigo. Um dos piores dias da minha vida. Eles foram embora num SUV preto, enorme, que eu nunca tinha visto. Não fazia ideia de quem era o homem. Não conseguia acreditar na violência que minha irmã foi capaz de trazer para dentro da minha casa. Ela nem deixou os meninos pegarem os brinquedos, nem as roupas. Saíram descalços, sem o videogame, sem café da manhã. Meu coração se despedaçou. Tive uma crise de ansiedade como nunca antes. Não sabia que ia doer tanto me importar com eles. Mas eu amava aqueles meninos, com tudo que tinha, e queria protegê-los. Queria que tivessem uma infância que eu nunca tive, mas agora estavam com medo, descalços, num carro qualquer, com minha irmã psicótica e um estranho monstruoso. A pior parte? Minha mãe ficou ali, assistindo tudo, vendo aquele homem enorme me jogar no chão 2 vezes e arrastar os meninos, e não fez nada. Nada. Foi embora, como se nada tivesse acontecido. Eu mal conseguia respirar de tanto ódio e desespero. Mas depois de me acalmar, entendi. Eu precisava agir. E rápido. Assim que recuperei o fôlego, liguei imediatamente para a polícia. Por sorte, como o conselho tutelar já estava envolvido, eles já tinham ciência da investigação em andamento contra minha irmã. Contei, com todos os detalhes, o que tinha acabado de acontecer. Minha voz tremia, mas fiz o possível para me manter focada e descrever tudo com clareza. Falei sobre o homem que ela trouxe, a agressão, o empurrão, o estado em que me deixou, o carro em que eles saíram, tudo. Graças ao meu trabalho, estou acostumada a prestar atenção a detalhes que a maioria das pessoas ignora. Então, mesmo no meio do choque, consegui lembrar da placa do SUV preto. Recitei para o policial letra por letra, número por número. Também descrevi o homem, as roupas da minha mãe, da minha irmã e tudo mais que consegui lembrar. O agente me ouviu com muita paciência e, sinceramente, foi mais prestativo do que eu esperava. Minha irmã parecia fora de si, como se estivesse drogada. Tinha aquele olhar selvagem, perdido, totalmente desconectada da realidade. Depois de encerrar a ligação, tentei tirar a cabeça do que tinha acontecido. Mas era impossível. Não conseguia comer, dormir, assistir nada. Só via os rostinhos dos meus sobrinhos toda vez que fechava os olhos. Só conseguia pensar: será que eles estão bem? Será que estão com medo? Minha mente também voltava para minha mãe. Como ela pôde justificar tantas vezes o comportamento da minha irmã? Como pôde alimentar essa loucura por tantos anos? O quanto isso contribuiu para que minha irmã virasse isso? Pensei até na viagem dela. Será que ela realmente estava com o Sugar Daddy? Será que valeu a pena o dinheiro que ganhou lá fora? Será que ele está com os meninos? Eu só sabia de uma coisa. Se dependesse de mim, minha irmã nunca mais colocaria as mãos nas crianças.
Eu tinha espaço em casa. E agora sabia que também tinha espaço no meu coração. Queria ficar com eles. Queria dar a eles tudo que minha irmã nunca seria capaz de dar. E se isso significasse enfrentar minha irmã na justiça, que fosse. De um lado estaria ela, a mulher que fugiu para o exterior com um sugar daddy. Do outro, eu, com um diploma, emprego estável e um lar de verdade. Tentei me manter positiva, mas a ansiedade me corroía. E se aquele homem fosse perigoso? E se as crianças estivessem com ele? E se algo pior acontecesse? Horas depois, finalmente recebi uma ligação da delegacia. Era o mesmo agente da ligação anterior. Ele disse que tinham localizado o SUV e enviado 3 viaturas para abordagem, já que o homem havia sido violento mais cedo. E como previsto, ele reagiu. Mesmo com armas apontadas, avançou contra os policiais. Levou um tiro na coxa, socou 2 agentes na cabeça e ainda deu um soco no olho de uma policial mulher. Minha irmã também atacou fisicamente o policial que tentou algemá-la. Fiquei em choque, tentando imaginar a cena. Minha irmã, completamente surtada, brigando com a polícia à beira da estrada. Mas a parte mais inacreditável ainda estava por vir. O agente me disse que minha irmã queria usar o direito à ligação telefônica para falar comigo. Eu não acreditei no que ouvi. Confirmei com o policial. Tem certeza que ela quer usar a única ligação dela comigo? E ele respondeu que sim. Ela estava gritando, dizendo que queria falar comigo e que precisava que eu atirasse dali. Perguntei. Ela quer que eu pague a fiança? Ele foi honesto. Sim, é isso que ela está pedindo. Na hora, soltei uma risada amarga. Disse que não atenderia, que ela podia apodrecer lá dentro por mim. O policial deu uma risadinha compreensiva. E encerramos a chamada. Tudo era uma bagunça, mesmo agora com minha irmã atrás das grades. Mas pelo menos eu sabia que meus sobrinhos estavam em segurança, sob custódia do conselho tutelar. O problema é que minha viagem para a Austrália seria dali a uma semana. Se eu cancelasse, perderia milhares de reais com passagens, reservas, passeios. E pior ainda, pareceria um enorme desrespeito com a família do meu namorado que eu conheceria pela primeira vez. Eu realmente sonhava em me casar com ele um dia. Não podia causar uma má impressão logo de cara. Tentei entrar em contato com o conselho tutelar para falar com meus sobrinhos. Só queria ouvir a voz deles. Explicar que eu não tinha abandonado ninguém. Mas não deixaram. Expliquei que era da família, que eu era uma das únicas pessoas emocionalmente estáveis do círculo deles. Não adiantou. O departamento responsável era outro, e não estavam dispostos a abrir exceções. Eu estava exausta, emocionalmente drenada, e sem mais opções. Passei o resto da semana tentando me preparar para a viagem, e chorando do nada, toda vez que pensava neles. Meu namorado estava muito empolgado com a viagem, e eu também, até tudo isso acontecer. Agora mal conseguia pensar em outra coisa. Todas as conversas com ele na semana antes do voo eram sobre meu nervosismo, minha ansiedade, e como sempre, ele foi incrivelmente compreensivo. Me apoiou em tudo. Mas eu estava com raiva da minha irmã. Ela destruiu minha paz, me ameaçou, tentou arruinar minha carreira. E por quê? Porque queria sair com um homem rico e se livrar dos próprios filhos por 2 meses. O mais frustrante era saber que meu pai, mesmo ciente de tudo, continuava ausente, fingindo que nada acontecia. Covarde, como sempre. Assim como minha mãe, que não movia um dedo para proteger os netos. Ela só se importava com minha irmã. Sempre foi assim. E agora, graças a ela, os próprios netos estavam sob a guarda de completos estranhos. No dia do meu voo, cheguei no aeroporto e me sentei no bar. Tomei 2 drinks, tentando relaxar. Peguei meu celular e abri a galeria de fotos. Vi as fotos que tirei com os meninos no shopping, especialmente aquelas na cabine de fotos. Comecei a chorar tudo de novo. O quanto eu os amava. O quanto eu sentia falta deles. Ali, no meio do aeroporto, prometi a mim mesma. Aquela seria a última vez que eu choraria por isso antes de voltar dos meus dias na Austrália. Eu precisava tentar aproveitar. E para minha surpresa, a viagem para a Austrália foi maravilhosa. Eu não via meu namorado havia meses. Quando nos encontramos no aeroporto, ele correu até mim e me levantou no colo, do jeito mais carinhoso possível. Depois de tudo que eu tinha passado nas últimas semanas, estar nos braços dele foi como voltar a respirar. Me senti acolhida, protegida, amada. Durante toda a viagem, ele fez questão de cuidar de mim em cada detalhe. Conhecer a família dele foi incrível. Os pais dele eram divertidos, ativos, cheios de vida. Fomos juntos a trilhas, mirantes e passeios na natureza. Os favoritos deles. Em um desses dias, meu namorado me levou sozinho a uma cachoeira escondida que ele dizia ser nosso lugar especial. Foi um dos dias mais românticos da minha vida. Tudo foi perfeito, muito além do que eu esperava, principalmente considerando como eu estava antes de embarcar. Mas claro, a paz não durou para sempre.
o pesadelo com minha irmã recomeçou. Poucos dias depois do meu retorno, fui à delegacia da cidade para prestar queixa formal contra minha irmã e contra minha mãe também, por invasão de domicílio. Aquele homem que eles trouxeram, literalmente, me empurrou e me jogou no chão para que eles invadissem minha casa. Eu não ia deixar isso passar impune. Na delegacia, fui informada de que a investigação do Conselho Tutelar ainda estava em andamento. Isso me frustrou. Como assim ainda não tinham chegado a uma conclusão? Minha irmã tinha sido presa junto com um homem que agrediu policiais. Ela própria agrediu um agente. Como ainda não tinham provas suficientes de que ela era uma péssima mãe? Saí da delegacia satisfeita por ter formalizado a denúncia, mas preocupada com a demora na resolução da guarda dos meus sobrinhos. Sabia que estar com estranhos ainda era melhor do que voltar para minha irmã, mas não conseguia parar de pensar no bem-estar deles. O que mais me doía era lembrar que no dia em que foram levados à força, nem tiveram tempo de pegar nada. Meu sobrinho mais novo tinha um cachorrinho de pelúcia que levava para todo canto. Desde que eles saíram, eu dormia abraçada com aquele bichinho, e em algumas manhãs, só de ver aquele brinquedo, eu chorava de saudade. Doía imaginar aqueles dois menininhos, perdidos, descalços, desamparados. Tudo o que eu queria era fazer o que era certo por eles. Mas me sentia sem poder nenhum. Até que, cerca de um mês depois da prisão da minha irmã, o Conselho Tutelar finalmente deu uma resposta. Depois de ligar para o Conselho Tutelar todos os dias pedindo atualizações, finalmente me informaram que tinham chegado a uma decisão. Meus sobrinhos seriam oficialmente retirados da guarda da minha irmã e colocados sob proteção legal. Quando o agente me explicou isso, fiquei irritada e perguntei: "Mas isso é diferente de onde eles já estavam?" E ele respondeu: "Agora significa que sua irmã terá que ir a julgamento se quiser tentar recuperar a guarda. Não será automático. Ela perdeu a custódia legal." Então perguntei: "E ela tem chance de ganhar?" O agente respondeu: "Depende. Se nenhum parente mais adequado aparecer pedindo a guarda, o juiz pode acabar dando outra chance a ela." Naquele instante, soube o que tinha que fazer. Abri um processo separado, solicitando a guarda legal dos meus sobrinhos. Não me importava quanto tempo levaria, nem com o custo dos honorários. Contratei o melhor advogado que podia pagar e me preparei para uma das batalhas jurídicas mais difíceis da minha vida. Mas não importava. Eu ia lutar por eles. Antes que o processo de guarda começasse, o primeiro julgamento seria o da invasão da minha casa. O que minha irmã e minha mãe tinham feito naquele dia, horrível. E mesmo que algumas pessoas me julgassem por processar minha própria família, naquele ponto, sinceramente, eu teria dado um soco nela no estacionamento de um fast food se fosse preciso. Mas preferi seguir a lei. Se eu queria a guarda dos meninos, precisava fazer tudo certo. No primeiro dia do julgamento, encarei minha irmã pela primeira vez desde que ela invadiu minha casa com aquele homem desconhecido e me agrediu. A última imagem que eu tinha dela era cuspindo na minha cara enquanto eu estava caída no chão. Então, não é exagero dizer que nenhuma das duas estava feliz em se reencontrar. O julgamento começou. Em determinado momento, o juiz mencionou que eu havia aberto um processo paralelo, pedindo a guarda legal total dos meninos. Pelo jeito, o defensor público da minha irmã não tinha contado isso a ela. Ela descobriu ali mesmo no tribunal. E minha irmã nunca soube reagir bem a mais notícias. Mesmo com todos presentes, inclusive o juiz, ela virou o corpo devagar na minha direção. Gritou meu nome e saltou como uma fera descontrolada. Ela pulou em cima de mim como uma hiena, arranhando meu rosto, tentando arrancar tufos do meu cabelo. O segurança correu para nos separar, mas antes disso ela conseguiu morder com força o meu antebraço. Foi uma das piores dores que já senti. O machucado infeccionou depois. Tudo isso aconteceu diante do juiz. E quando finalmente acalmaram a situação, eu soube. Minha irmã tinha acabado de selar o próprio destino. Foram meses, quase 2 anos, na verdade, até que todos os processos criminais contra minha irmã fossem julgados. No fim, ela foi condenada à prisão perpétua. A quantidade de crimes que cometeu somados garantiram que ela não veria a luz do sol tão cedo. As chances de recurso eram mínimas. Eu nunca retirei as acusações contra minha mãe pela invasão de domicílio. E a única forma dela não acabar atrás das grades foi testemunhando contra a própria filha. Vi minha mãe, pela primeira vez na vida, admitir que minha irmã era culpada. Chorou no tribunal, com suas lágrimas de crocodilo de sempre, e jogou toda a culpa em cima da filha dourada. Foi o momento mais doce de vingança que já provei. A vida inteira ela protegeu minha irmã. E agora, por medo da prisão, estava entregando tudo para a justiça.
Enquanto ela chorava no banco das testemunhas, entendi. Era a última vez que eu a veria. E era exatamente assim que eu queria que fosse. Já tinha visto o suficiente da minha mãe e da minha irmã para uma vida inteira. Mas, mesmo com minha irmã presa, a batalha ainda não tinha acabado. O pai biológico dos meninos e a família dele também entraram na justiça pedindo a guarda, o que prolongou ainda mais o processo. Mas eu não ia desistir. Nada neste mundo me impediria de ficar com meus sobrinhos. Agora que minha irmã estava fora do caminho, eu ia até o fim. Depois de quase 2 anos de batalhas judiciais, eu venci. Consegui a guarda legal total dos meus meninos e finalmente os trouxe para casa. Nunca vou esquecer o sorriso deles ao entrarem na casa, nem o abraço apertado que me deram ao verem os quartos que eu tinha preparado com tanto carinho. Quando entrei no quarto do mais novo, ele correu para me mostrar o videogame dele, que eu tinha guardado, e eu o surpreendi com o cachorrinho de pelúcia que ele amava. Ele pulou no meu colo e me abraçou com força. O mais velho se juntou ao abraço e os dois choraram nos meus ombros, dizendo o quanto tinham sentido minha falta. Meu sobrinho mais velho me olhou com os olhos cheios de lágrimas, sorriu e disse: "Eu sabia, tia. Eu sabia que você ia voltar para buscar a gente um dia."